Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Estamos aqui mais uma vez na missão, gerados na cruz. E hoje estamos aqui com a queridíssima irmã Clara. Tudo bem, irmã Clara? Paz e bem? Tudo bem, paz e bem. Maravilha. Irmã Clara sempre com esse sorriso, né? Que traz pra gente aí uma calma, uma felicidade. E hoje a gente vem justamente falar um pouco da vida da irmã Clara, trazer um pouco para a realidade, para as pessoas possam desfrutar, né, de todo esse carisma aí da irmã Clara. Irmã Clara, para começar, como foi a infância da senhora em relação já aos primeiros passos? Sempre foi uma vida religiosa já na infância? Sim, né? Eu não lembro muita coisa da minha infância, mas desde que eu me entendo por gente, eu nasci já numa família muito tradicional, cristã, né? Meus avós, meus pais, então eu já cresci nesse ambiente cristão. Sempre foi participando de eventos na igreja? Sim, mais nova, sempre para mim sempre foi muito antecipado, né? Então eu fiz a primeira Eucaristia com 9 anos, né? Então desde pequena, né? Eu dei início a essa vida cristã mesmo. Maravilha. Irmã Clara, e teve alguém assim que foi algum incentivador, alguém que sempre alimentou, né, esse processo da senhora de caminhada? Teve alguém? Eu acredito que por nascer já nesse ambiente, Deus já tocava, né, dentro de mim, e por eu fazer a Eucaristia com 9 anos, na comunidade onde eu participava, quem tomava conta eram 2 religiosas, né, Irmã Nazaré e Irmã Graça. E eu lembro que com 9 anos, depois que eu fiz a minha primeira Eucaristia, eu cheguei para as 2 e falei que eu queria ser como elas são, né? E elas brincaram comigo, porque eu era pequena, então não entendia muita coisa, né? E elas falavam assim, agora não, né? Espera mais um pouco, você ainda é muito pequena, né? É muito jovem, né? E aí eu continuei, eu acredito que a vida delas acabaram que também chamando atenção para que eu pudesse tomar uma decisão também em Deus. Então foi uma inspiração realmente por esse processo já, então desde criança, adolescência, e assim foi. E como que a senhora chegou na Fraternidade do Caminho? Então, assim, é uma longa história, né, para poder ter que contar muito rápido, mas com esse desejo da vida consagrada, né, desde nova. Então chegou um período daí, depois da minha crisma, que eu também antecipei, que eu não fiz com 15, eu fiz com 14, né? Então foi todo um processo. Eu sempre falava que Deus, ele tinha muita pressa comigo, né? Então eu sempre me chamou muita atenção a vida religiosa, e quando eu via religiosas, meus olhos brilhavam e eu queria saber onde é que era, qual era o carisma. Só que já na escola eu tinha uma afeição muito grande por aqueles jovens que eu via que não queria nada, que já entrava numa vida mesmo de drogadição, né, desviando daquilo que é próprio da nossa vida, de uma vida cristã. Então isso já me chamava muita atenção, né? E eu, com 13 anos, eu fui fazer um retiro de carnaval com a minha madrinha de crisma, e lá tinha uma das religiosas da fraternidade, né? E como sempre me chamou muita atenção, e no intervalo eu fui conversar com elas, né? E perguntei onde era a casa, tudo, e eu peguei o endereço, e teve um dia que eu fui parar na casa delas, né? Então assim, foi um contato muito bom, né? Muito jovem também, né? Então assim, conheci a casa, mas saí de lá, mas não permaneci, né? E quando foi dia 2 de novembro de 2007, eu reencontrei a fraternidade novamente numa cristoteca, numa noite carismática, né? Então, quem me conhece um pouco, né, eu gosto muito de dançar, e eu fui para essa noite carismática porque a gente já conhecia, né, os rapazes que faziam a cristoteca, e a gente foi para essa noite carismática, e quando chegamos lá, tinha mais 2 religiosas da fraternidade, e a gente começou a conversar e tudo. Quando eu vi, eu já estava chorando, minha outra amiga também estava chorando, né? Então foi esse reencontro, e novamente eu peguei, as irmãs já tinham mudado de casa, peguei um novo endereço e comecei a frequentar a partir dali a casa das irmãs,
né? Então todos os finais de semana eu estava na casa das irmãs fazendo pastoral de rua. Então isso me chamou muita atenção, né? Então estar com os pobres, né? Estar com aqueles que ninguém quer estar. Então isso foi me chamando a atenção, até que a gente faz o Natal dos Pobres, a gente fazia numa praça no Pará, né? Lá no Pará, em Belém. E aí eu fui para esse Natal dos Pobres e eu falei para as irmãs que eu queria entrar, já meio que decidida, né? Meio, né, pra frente. E aí as irmãs foram e falaram que eu tinha que fazer uma experiência para saber se realmente era isso que eu queria, né? E foi quando eu marquei a minha experiência, que eu cheguei na casa das irmãs, dia 6 de janeiro de 2008, foi para fazer essa experiência, né? E nessa experiência, em oração, eu pedi muito a Deus para confirmar o meu lugar, né? E foi quando eu fui na capela, né? E Deus, pela sua palavra, confirmou, né, o meu carisma, o meu lugar. E dessa experiência, não voltei mais para casa da minha mãe, né? Com 16 anos, eu entrava na vida consagrada, na Fraternidade do Caminho, dia 28 de janeiro de 2008. Então, até hoje, como eu brinco, que até hoje eu faço experiência, né? Mas, na verdade, para a vida toda, se Deus quiser. Amém. E é muito bom, né? A gente sente realmente isso que a irmã Clara está falando, a gente consegue sentir realmente essa certeza cada vez mais, né, nas suas palavras, nas suas atitudes. Isso é extremamente importante porque gera para a gente também uma experiência muito boa. Irmã Clara, mas como que a senhora veio parar aqui no Rio de Janeiro? Como é que foi isso? Vai para o Rio. Foi até interessante, porque eu professei meus votos em janeiro de 2011 e eu fui para a missão de Maceió, né? Em Maceió eu fiquei um ano, de 2011 e 2012, e eu achava que eu ia ficar 2013 lá, né? Mas eu lembro que em 2012 a gente ficou sabendo da jornada, né, que ia ser aqui no Rio de Janeiro, tão perto de nós, e no crescimento da fraternidade começou também a abrir as casas de formação, né, e eu falava que eu queria morar muito na casa de formação, né, e eu fiquei sabendo que a primeira casa que ia fazer essa experiência seria aqui no Rio de Janeiro. E aí eu brinquei com as irmãs, eu falei assim, eu vou morar na casa de formação e eu vou estar na Jornada Mundial da Juventude. E aí eu brinquei, literalmente foi brincadeira assim, mas eu costumo dizer que às vezes a gente tem que saber o que fala, porque Deus escuta e os anjos dizem amém, né? Então, quando foi em 2013, achando que ia ficar em Maceió, aí saiu a nossa lista de obediência, né, que é onde saem os nomes para onde cada um vai para as missões, e o meu nome veio para cá, para o Rio de Janeiro, né? Então assim, eu falei, o Senhor escutou, né? Então assim, foi essa experiência, vi muito aberta, como, né, eu falava até ontem, né, na missa mesmo de envio, né, e eu vi muito aberta para a missão, para poder viver aquilo que Deus tinha para mim aqui neste lugar. Graças a Deus. E a senhora realmente, durante esse período, né, está deixando uma grande história, né? Para quem não sabe, a irmã Clara, hoje é o último dia dela aqui no Rio de Janeiro, né? A gente espera que volte no dia, não é verdade? Depois de 5 anos e alguns meses. Depois de tanto tempo aqui, de todos esses movimentos, 5 anos e... 5 anos e 5 meses, 6 meses, né? E na verdade, a todo momento existe essa questão dessa mudança, né? Sim. Mas antes da gente falar dessa mudança, o que mais marcou para a senhora nesse período aqui de 5 anos? Porque a senhora saiu de um lugar distante, talvez uma realidade bem diferente dessa aqui, eu não sei. E o que mais chamou a atenção? O que mais a senhora aprendeu nesse período aqui no Rio de Janeiro, com todo esse processo vocacional também? Então, como eu fui muito aberta para aquilo que Deus tinha, né, para me dar, eu penso que aproveitei muito, né, a missão do Rio de Janeiro, aprendi muito, né, e para mim eu falava que eu ia com muita gratidão no coração por tudo aquilo que eu vivi aqui no Rio de Janeiro, né, principalmente eu falava que era muito interessante porque a gente consegue perceber a geração, né, eu vi crianças
né, sendo na barriga e nasceram, e hoje eu vejo crianças correndo para um lado e para o outro. Então eu ver um processo e um crescimento das pessoas, mas também principalmente da missão, com todo o trabalho que nós temos aqui no Rio de Janeiro, com os pobres, né, de ir nas ruas, de servi-los aqui em casa, né, na nossa chácara terapêutica também em Campo Grande com os nossos irmãos. É um trabalho, né, bem árduo, mas muito gratificante, com muita alegria, porque a gente sabe que são os pequenos do Senhor. Então eu aprendi muito, e principalmente o amadurecimento na minha vida consagrada, né? Então eu penso que eu vivi muita coisa, sou muito feliz por tudo aquilo que eu vivi aqui, porque eu aprendi muito também nessa missão, naquilo que é cultura, naquilo que eu pude, né? O calor humano, que é aquela acolhida, né? Porque aqui tem isso, né? Aqui tem essa acolhida, então para mim é muito gratificante por todas as pessoas também que passaram na minha vida, e principalmente que estão conosco, que são amigos, que são benfeitores. Então eu saio daqui muito cheia mesmo da graça de Deus, com tudo aquilo que eu vivi esse tempo aqui no Rio de Janeiro. Amém, né? E eu estava também agora refletindo sobre algo anterior que nós falamos, porque a senhora é muito dinâmica, né? A senhora dança, a senhora pinta, o que mais? São muitas situações que a senhora faz no dia a dia, e como é que a senhora se organiza para fazer isso tudo? Então... Na verdade, eu tenho essa dificuldade, né, talvez de organizar completamente. Porque eu acho que eu tive muita essa experiência, assim, com Deus mesmo. Eu acho que isso é uma coisa minha e dele, de talvez tentar muitas vezes organizar as coisas e não acontecer do jeito que eu organizo. Então, por isso, eu acho que veio desistir de tentar organizar muita coisa na minha vida, mas fazer com que Deus, eu possa viver tudo aquilo que Ele vai oferecendo durante todo o dia. E isso é diariamente, né? Tem coisa que eu já nem programo mais, porque Deus, Ele faz tudo ao contrário, né? E eu creio que é se abrir para aquilo que Deus, Ele tem para nós todos os dias, né? No pequeno, no simples. Verdade, amém, irmã Clara. E a gente entra nesse processo já, realmente um momento de reflexão, né? Porque a senhora foi falando aqui, é deixar Deus realmente fazer a obra na nossa vida, né? Sim. Que é um marco, né? Nas nossas vidas. Acho que é essa grande realidade que a gente tem que procurar a seguir. Então, como nós falamos, a irmã Clara, nesse período agora, está se despedindo aqui do Rio de Janeiro. Ela vai para outra missão. E muitos que conhecem a irmã Clara talvez não tiveram oportunidade de se despedir, de repente deixar um recado, alguma mensagem. Então eu vou abrir espaço para a senhora também, para poder falar para o povo, né, aquele povo que não conseguiu falar com a senhora, que a senhora possa fazer o contrário, deixar uma mensagem para esse povo também. Meu Deus. A senhora pode iniciar já agradecendo esse povo, tudo que, né, fez pela senhora durante esse período. Sim, é isso. A palavra, né, que brota mesmo do coração é gratidão, né? Porque para mim é isso. As pessoas marcam, né? As pessoas que passam pela nossa vida, elas deixam marcas, né? E então eu levo muitas marcas, né, de muitas pessoas que passaram pela minha vida, e marcas boas, né? Não digo que, né, mas boas mesmo, de tudo aquilo que eu aprendi, que me ensinaram, né? Eu costumo dizer que a gente nunca vai estar pronto, né? Na verdade, só Deus que vai completar a obra começada, que Ele mesmo também começou. Então, assim, gratidão a todos aqueles que me conheceram, que eu também pude aprender muito, né? E que eu desejo, né, todo o amor de Deus, né, na vida de cada um, e que Deus abençoe muito a cada um. Muito obrigada por tudo. Muito bom. E nesse momento agora é a parte final realmente do nosso quadro. Nós vamos fazer aqui um pequeno momento de oração, porque o programa, além de falar do lado vocacional, nós temos a certeza do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Então, que Ele possa cada vez mais adentrar em nossos corações, nos nossos pensamentos, para que nós possamos viver cada vez mais esse amor e espalhar, né, esse amor para essa sociedade que carece muito desse amor de Deus. Hoje a gente vive num mundo muito de turbulência, conflitos, violência, cada vez mais aumentando. A falta de amor ao próximo, tudo isso vem aumentando de maneira progressiva, e que nós, enquanto cristãos, nós possamos lutar cada vez mais para prevalecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então
Então eu vou deixar a senhora agora conduzir esse momento, para que a gente possa, já agradecendo também a senhora, que a senhora tem uma longa e bonita trajetória, como já está sendo, e agradeço a oportunidade, tá, de ter conhecido a senhora. E o abraço da irmã Clara, vou dar um abraço aqui, ela é claro, todo mundo sabe, é um abraço que cura, é um abraço que transforma, né, gente? Você se sentiu abraçada agora aqui também. Muito bom, irmã Clara. E que a senhora possa transmitir os nossos irmãos. Então, Salmo 99 vai falar da ação de graças. Clamai o Senhor por toda a terra, servir o Senhor com alegria. Vinde, entrai exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele permanecemos. Somos o seu povo e as ovelhas de seu rebanho. Entrai cantando sobre os seus pórticos. Vinde aos seus átrios com cânticos. Glorificai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia é eterna e sua felicidade se estende de geração em geração. E é muito esse sentimento, servir o Senhor com alegria. Às vezes o mundo, ele vai nos colocar coisas que nos entristecem, que nos magoa, que nos decepciona. Mas aqueles que estão com o Senhor têm que viver dessa forma, com alegria. Porque o Senhor, com a sua vida, nos deu esse exemplo. Porque tudo isso o Senhor, Ele viveu. O Senhor, Ele se decepcionou com os seus. O Senhor foi traído. Mas mesmo assim, Ele não deixou de fazer aquilo que era a vontade do Pai. E fez a vontade do Pai com prazer. Porque Ele sabia que no final de tudo ia valer a pena. Por isso que eu termino esse momento dando graças ao Senhor por todo o seu amor para conosco, por todo o seu cuidado para conosco, para que o Senhor possa olhar para cada um de nós e possa derramar todas as graças necessárias diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer situação que talvez hoje você passe. Não desista, não desista. O Senhor, Ele está contigo sempre, sempre estará, porque Ele é Pai. E Pai cuida daquele que é seu filho amado. Então nós queremos nos louvar e nos agradecer, Senhor, por este momento, por este dia nublado, mas esse dia que o Senhor fez para nós, e que nós possamos sempre glorificar, bendizer o seu nome. Um dia para que nós possamos sempre recomeçar. O Senhor nos dá essa oportunidade de sermos o melhor. E nós queremos agradecer, Senhor, por intercessão da Virgem Maria, que ela foi serva tua, fez em tudo a tua vontade, que foi mãe, que foi filha, para que ela possa interceder por todas as mães que hoje passam por tantas dificuldades com os seus filhos, que muitas vezes têm que passar por momentos tão difíceis. Eu quero vos pedir a vossa intercessão, Mãe Santíssima, para que possa olhar para cada uma dessas mães. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada. Deus abençoe.
Muito bom. E é nessa emoção que a gente encerra e agradece a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na tua presença. Fique com Deus. Na paz de Jesus.